Fala pessoal, Dr. Henrique na área, tudo bem com vocês? Eu vou falar para vocês sobre um assunto de suma relevância, pessoal. E saiu em alguns jornais, alguns seguidores começaram a me perguntar e eu preciso esclarecer esse assunto para vocês. Majoração de insalubridade na unidade básica do SAMU. A Justiça do Trabalho de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, reconheceu uma técnica de enfermagem, nós estamos falando de unidade de suporte básico, a insalubridade em grau máximo. Interessante essa decisão, pessoal, porque normalmente, para nós que lidamos com esses pedidos, elas acontecem mais na unidade de suporte avançado. Então é normal você ver aí enfermeira, médica, condutor da unidade de suporte avançado, mas a técnica nós estamos falando de básico. Muito interessante essa decisão. Mas gente, vamos com calma, né? Muita gente veio, Henrique, já quero entrar com essa ação. Pera lá, vamos entender primeiro. Por quê? Vem comigo aqui. Essa decisão ela é de primeiro grau. Ou seja, gente, cada juiz tem um entendimento. É difícil nós termos um posicionamento uníssono sobre a insalubridade de 40% nas emergências. A decisão, neste sentido, ela é passível de recurso ao TRT de Minas. Isso é fato, pessoal. Né? Porque nós estamos falando de algo que tem muita divergência em relação aos magistrados. E aí vamos lá. Então, provavelmente vai haver um recurso ordinário pela parte derrotada, mandando isso lá para o Tribunal Regional do Trabalho de Minas. Porque Teófilo Otoni é justiça comum, primeiro grau. Então isso vai subir para Minas com toda certeza. Né? Mesmo, pessoal, se for mantido no TRT em Minas, isso cabe um recurso de revista ao TST. Isso tem divergência jurisprudencial. Henrique, eu consegui lá no TST, mesmo assim ainda cabe um recurso extraordinário ao STF. Muito mais limitado, claro, mas cabe. Então nós temos que discutir alguns pontos. Primeiro, não tem súmula, pessoal, ok? Então não virou lei. Henrique, o que faz com essa julgada em Minas, faz em Santa Catarina? Lógico que não. São diferentes tribunais, diferente entendimento. Lógico que, se isso surge agora no TST, né, como um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, um entendimento do STF, aí é mais difícil voltar ou desviar nesse sentido. Mas em regra isso não tem. Primeiro ponto, pessoal, a NR é antiga, a NR de 1978, a NR 15. Ou seja, gente, tem que mudar. É arcaico, as coisas estão mudando. Né? E ela só reconhece o 40% no infecto contagioso, quando tem de forma habitual este contato. Vocês nunca ouviram falar da insalubridade de 40% na UTI? Lógico, porque lá na UTI tem um paciente que está, normalmente o paciente está lá em isolamento, os profissionais lidam com ele dia após dia. Lógico que se fôssemos aprofundar isso, meu entendimento, Henrique, nas unidades de suporte avançado a gente reconhece com mais facilidade. No SAMU é mais difícil, na básica, porque nós não conseguimos quantificar esse atendimento de pacientes infecto-contagioso. Por isso que eu digo que a NR tem que mudar, e aí facilitaria. Segundo ponto, gente, os peritos normalmente não aceitam esta majoração porque ela vai contra a NR15, não conseguiu se provar essa habitualidade do agente infecto-contagioso. E vamos lá, gente, muitos peritos são engenheiros, não têm o conhecimento do cotidiano do pré-hospitalar móvel. Vamos ser sinceros. Então tem essa situação. Aí vamos para o terceiro ponto. Os juízes utilizam, a maioria deles, os laudos que são confeccionados pelos peritos. Muitos peritos já têm essa definição pré-constituída. Os advogados vão fazer um acompanhamento na perícia, faz a quisitação, mas mesmo assim o perito não aceita. Então é difícil a gente introduzir isso na cabeça deles no cotidiano. Quarto ponto é a ausência de uniformidade das decisões. Então isso muda, gente. Nós já nós já ingressamos com processos aonde mesma celeuma, a mesma situação, mesmo lapso temporal, a mesma empresa, o mesmo tribunal. Uma Câmara dá, a outra não dá, uma dá, a outra não dá, assim como no TST. Vocês entendem que há uma divergência, né? Então, assim, a justiça nem tudo é tão simples quanto parece, pessoal, ok? Então, quando nós ouvirmos ou lermos uma situação em que o juízo de uma cidade deu uma decisão, isso não virou lei. Isso é um entendimento dele. E isso pode ser modificado. Entenderam, pessoal? Então fiquem ligados. E estamos sempre aí para esclarecer as dúvidas.
tema muito sensível, mas eu, Dr. Henrique, acredito que com a mudança, a atualização da NR15, o SAMU tinha que receber sim 40% de insalubridade, porque isso não é nem a questão de merecimento, isso é a questão de reconhecimento técnico do que este serviço realiza e da forma com que ele lida com os pacientes, seja os pacientes infecto contagioso, que é difícil de contabilizar, mas se pega em residência, se pega em outros hospitais, seja por N situações. Mudando a NR, fica tudo muito mais fácil.